do Conselho de Recursos Humanos, de Gestão de Pessoas, falando de saúde, corpo e mente. Claro que ele tem muito a ver com o Conselho de Saúde. Eu quero agradecer aqui a doutora Isis Oliveira, que ela já deve estar entrando, se ela não estiver aí, e a equipe dela que gostou muito do tema, uma parceria forte com o Conselho de Saúde aí. Como o doutor Frederico Porto, nosso convidado de hoje, ele disse que saúde é o estado completo do bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. E como que a gente tem, né, doutor Frederico, quero falar muito disso, da prevenção da doença. A gente estava aí, antes de iniciar, falando desse momento que a gente está vivendo. E eu acho que jamais imaginamos viver o momento que estamos passando, essa trajetória. Tem um filme chinês, que eu não sei se vocês viram, acho que está no Netflix, e que ele fala o seguinte, que ele mostra o seguinte, um sujeito, um rapaz, ele vai pedir uma moça em casamento, e ele faz todo um cenário, aluga um barquinho para ir para o meio do rio, e aí, de repente, na hora que ele está colocando a aliança na moça, o que acontece? Uma vaca caiu do céu. Eu acho que é isso que aconteceu com o Covid. A gente jamais, essa vaca caiu do céu, jamais ninguém imaginaria que isso ia acontecer. E a gente tem que se voltar muito para si. Nunca se falou tanto do autoconhecimento, desse autocuidado, para a gente estar cuidando bem de si e cuidar bem do outro. Claro, né? O conceito de inteligência emocional. Primeiro a gestão de si e a gestão do outro. E a felicidade, claro, ela vem antes do sucesso. Para a gente ter sucesso, a gente tem que estar muito bem com a gente. E a saúde é uma parte importante para a felicidade. Eu acho que a gente tem que ter otimismo sempre. Não adianta a gente ficar com a síndrome do espectador, só reclamando, né, que é o tal do desculpability, colocar uma desculpa no Covid, uma desculpa no governo. Não, a gente tem que ter essa atitude perante as coisas. E eu acho que Peter Drucker já falava que as pessoas precisavam gerenciar a si mesmas. E a gente não está muito... Ele dizia que a gente não estava muito preparado para isso. E nunca se falou tanto desse protagonismo, dessa atitude individual, que é o tal do accountability, para a gente tomar a frente das coisas. O doutor Frederico, como eu já fui aluna dele, a gente já participou de várias palestras juntos, ele conta de uma forma brilhante a história do Viktor Frankl, né, doutor Frederico? Depois você pode contar, que ele viveu num campo de concentração. E ele dizia o seguinte, que as pessoas andavam pelos alojamentos, às vezes confortando uns aos outros, às vezes dando seu último pedaço de pão. E devem ter sido poucos e números que ofereceram essa prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem. Como que ele conseguiu viver tanto tempo dentro de um campo de concentração? Por quê? Menos uma coisa. A última das liberdades humanas, escolher a atitude em qualquer circunstância, escolher o nosso próprio caminho, a gente ser dono da nossa própria vida. Então, para abrir essa nossa manhã de hoje, eu gostaria de convidar o nosso presidente, doutor José Anchieta, por favor. Senhora presidente, muito obrigado pelo convite. Senhoras e senhores presentes, vejo aqui, são 16, embora na minha tela só capture 8 fotografias. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez agradeço a presença, a participação sempre marcante do nosso vice-presidente Marcos Brafman, que também coordena o trabalho dos nossos conselhos, que nós queremos mais inteirados e mais propositivos nesta demanda. Aliás, como sempre o foram na vida da nossa ACEMINAS. 2 apenas considerações e uma já é a antecipação de um pedido de escusas. Às 10 horas, precisamente, eu devo me retirar da sala, porque está marcada às 11 horas, e como anfitrião devo chegar primeiro, uma reunião com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com cujo organismo queremos estabelecer uma relação mais ampla, seguindo pegadas de nosso líder, Otávio Elísio, com quem sempre aprendo e que aqui também cumprimento. Neste primeiro mês de mandato, como todos sabem, 80% do nosso tempo foi tomado com a questão da pandemia, mas nela especificamente com a questão do fechamento ad abruptum, realizado no município de Belo Horizonte. É uma questão já superada,
mas disso nasceu um grande projeto, que é Belo Horizonte 24 horas, que é Belo Horizonte metrópole do mundo. Estamos muito felizes porque o grupo de trabalho criado para trazer a lume, trazer à tona este projeto como um projeto inovador, original, vertical para Belo Horizonte metropolitana, já está andando. Anuncio também que já há parcerias apalavradas com o SEBRAE, com a JUSENG, de modo que nós estamos muito felizes com o primeiro mês dos nossos fazeres na Seminas. Agradeço a oportunidade de aqui estar juntos e devolvo a palavra à presidente e anuncio, senhora presidente, vou me retirar piano, à francesa, para não interromper o evento. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigada. Bom dia. Não se preocupe, tá marcado para terminar às 10 horas em ponto. Marcos Brafman, uma palavra, por favor, o nosso mentor aí de todos os conselhos. Obrigado, Eliane. Bom dia, presidente Anchieta. Eu cumprimento e agradeço a presença do Dr. Frederico Porto nessa manhã. Cumprimento a todos. Aqui presentes também o nosso vice-presidente Epifânio Camilo, nosso presidente do Conselho de Turismo, o professor Otávio Elísio. Então, eu cumprimento a todos. E, Eliane, o Conselho de Recursos Humanos, ele mais do que nunca, ele é hiper necessário e importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Se tratar de corpo, mente, saúde já era importante antes, imagina agora, né, que nós estamos nessa passagem ainda pela pandemia, né? Então, você escolheu um tema extremamente apropriado, importante, do momento, e que é realmente o trabalho que a gente vê dos conselhos, né? Nós temos hoje 18 conselhos empresariais na Associação Comercial, que são todos presididos por líderes, por pessoas, líderes dos seus setores, como é o caso aqui do Conselho de Recursos Humanos com você, Eliane. E esses conselhos hoje mobilizam cerca de 400 a 500 cabeças pensantes que fazem parte dos conselhos empresariais e fazem um trabalho voluntário nos nossos 18 conselhos empresariais. Então, nós temos hoje, doutor Frederico, uma mobilização de pessoas que podem realmente levar não só os nossos associados, mas a sociedade em geral, a população, modificações, mudanças, pode levar conhecimento, a transformação que nós esperamos que aconteça, como o nosso presidente, doutor José Anchieta, comentou sobre esse projeto do Belo Horizonte 24 horas, Belo Horizonte Viva, e nós reunimos ontem todos os conselhos empresariais em torno desse projeto. Então, quer dizer, existe aí toda uma sinergia que ela é proveniente dos conselhos. Então, mais uma vez, Eliane, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você realiza no Conselho de Recursos Humanos, um conselho importantíssimo, não só para as Seminas, para os associados, mas para o trabalho que nós pretendemos fazer. E te devolvo a palavra, desejando aí um ótimo evento hoje, nessa manhã. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Então, vamos lá. Nosso convidado de hoje, o Dr. Frederico Porto. Ele é médico psiquiatra e nutrólogo, professor convidado da Fundação Dom Cabral, consultor associado a consultorias internacionais, autor do livro Antecipe o Inevitável, a arte e ciência de liderar mudanças. Maravilhoso livro, viu, gente? Eu indico para todos vocês, eu já li, eu tenho ele como uma dedicatória. E a gente sabe, né, doutor Frederico, dizem que a gente tem 3 certezas na vida. Uma é que a gente vai morrer um dia. Se a gente não morrer, a gente precisa cuidar para a gente ter uma idade mais avançada, uma juventude mais avançada, com muita saúde. A segunda é que a mudança é uma certeza da vida. E a terceira é que a gente sempre vai pagar imposto. Independente dos impostos, a gente nunca vai fugir. Exatamente. Isso aí. Já foi assistido por mais de 50 mil pessoas em seus cursos e palestras que realizou em empresas como Natura, Ambev, Heineken, Toto, Serasa, Rede Globo, PepsiCo, Walmart,
Vale, Singenta, Gerdau, RET, GE, Facebook, Hotmart e muitas outras. Então, doutor Frederico, a palavra é sua. Para os meus todos os colegas que estão aí presentes, eu gostaria de dizer o seguinte: o doutor Frederico vai fazer uma explanação para a gente de mais ou menos meia hora e depois a gente vai abrir para perguntas, um bate-papo. Muito obrigada, doutor Frederico. É um privilégio ter você aqui conosco nessa abertura do nosso conselho. E a palavra é toda sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Eliane. Obrigado, né, ao convite, né, obrigado ao José Anchieta pela oportunidade de estar aqui com vocês também. Então, vamos fazer um bate-papo sobre saúde, corpo e mente. Né? Como a Eliane falou, eu sou psiquiatra e nutrólogo, né? A minha primeira especialidade foi a psiquiatria. E o motivo de eu fazer a segunda é que eu me senti frustrado, porque eu percebi que muitos dos meus pacientes eles não estavam doentes, eles não tinham saúde, né? A ausência de doença não é saúde, isso é uma confusão. A saúde é uma outra coisa, é um estado de bem-estar. E muitas pessoas, apesar de não estarem doentes, não se sentem saudáveis, e muitas vezes nós médicos acabamos dando remédios para uma pessoa que fica nesse lugar, quando o remédio foi feito, na verdade, para tratar a doença que a pessoa não tem. Então, você tem que fornecer outras coisas, né? Orientações de hábitos de vida, melhorar a alimentação e assim por diante. Foi assim que eu comecei a me interessar por essa segunda fase. Nós vivemos um momento muito único, né? A gente já sabe, você já vê isso no Deu Dia, eu vi na minha clínica esse impacto, que depois de um isolamento como esse, isolamentos como esse que nós vivemos, isso aconteceu, por exemplo, na gripe aviária, né? O H1N1, a MERS, né? Não aconteceu lá no Oriente, então não chegou aqui. Então, você já tem estatisticamente o que vai acontecendo e o que aumenta, né? Que as pessoas, é claro, a vida muda. Eu gosto de dar o exemplo de uma cliente, ela tinha um quadro de pânico, ela andava, ela foi mudando a vida dela, por exemplo, ela corria ao ar livre, e isso era como se fosse um remédio para ela. E aí, no início da pandemia, ela não podia correr, né? E aí, pronto, o quadro voltou. Então, assim, isso aconteceu com várias pessoas. Então, é um desafio para todos nós, né? Como lidar com isso. Mas eu acredito que se a gente souber administrar bem, nós vamos vamos sair disso aqui mais resiliente. Né? Porque as incertezas, como ele me contou da vaca cair na cabeça do noivo que pedia a noiva em casamento, aliás, sempre está presente, né? O criador do conceito do cisne negro, Nassim Taleb, né, que são eventos improváveis que impactam profundamente o sistema. Ele relata que a pandemia não era um cisne negro, porque nós temos aquele vídeo do Bill Gates desde 2014, né, dizendo que um dia poderia acontecer. Então, não era, mas como está, a gente não imaginava que seria. Né? Então, eu costumo dizer que, diante disto, nos resta, então, ter melhor saúde. Nós vimos isso, né? Ou seja, os critérios básicos da saúde eles continuam fundamentais. Ou seja, se você pegar em quem o Covid é pior, né, que todos nós vamos pegar coronavírus. Agora, ter Covid é outra conversa. Tem dois índices, né, que eram de maior gravidade. Quanto mais idoso você é, mais chance você tem de ter um quadro mais grave. E o peso, né? Ou seja, o peso é o segundo critério. Então, mostra que as concepções básicas de saúde, né, se movimentar, dormir bem, isso aí vai te proteger, inclusive, de Covid. É claro, agora nós temos a vacina, né, que é muito importante, né, que vai nos ajudar. Mas, então, todas as vezes, eu acho que, diante dessas incertezas, nós temos que entender que o ser humano passa por um ciclo, né, que todos nós aqui passamos por isso. Já que a gente não tem um controle do que está lá fora, nós temos que olhar para dentro de nós e entender como que a gente lida com o incerto. A primeira fase da incerteza, quando você se depara com uma coisa dessa, é que a gente fica em choque. Isso aconteceu com todo mundo, né? Eu me lembro que a segunda fase é a negação. Eu me lembro que em março, quando eu pensava assim, não, nós vamos separar aqui separar quem já está infectado, com sintoma 20 dias, né, um isolamento vertical, e daqui 40 dias a gente está de volta à vida. Não é verdade, não era tão simples quanto aparentava. Depois que a gente nega, mas a realidade não para de bater na porta, a gente tem raiva, porque você fica com raiva porque, né, o negócio não saiu, não resolveu. E na raiva, a gente pode fazer dois usos dela. Ela é muito importante, você vai pegar aquela energia da raiva e você vai levá-la para a próxima fase, ou a pessoa pode ficar ali e ficar
com birra, né? A gente quer brigar contra a realidade, o que não resolve nada. Mas a próxima fase é quando a gente faz uma barganha. É isso que nós estamos fazendo aqui. A gente se adaptou, a gente passou a usar Zoom, né? Reuniões à distância, home office, etc. Então, nós fomos resolvendo que a gente tinha que lidar com a realidade e aprender com ela. E aí, por último, a última fase, a gente tem, depois da barganha, da negociação, que a gente abre mão de algumas coisas, a gente tem uma tristeza. Porque aí que nós sentimos o impacto daquilo que teve um choque lá atrás. O importante é entender que a tristeza vem depois da raiva. E depois da tristeza, aí nós temos a aceitação e vivemos a nova realidade. Então, grande parte da gente já está numa fase de aceitação da nova realidade e aprendemos a lidar com ela. E eu costumo dizer que esse aspecto da barganha, um lugar de troca, como é a instituição de vocês, eu acho fundamental, porque, na minha opinião, diferente de outras épocas, né? Eu vou andar lá atrás, né? Vamos pegar lá, quando Juscelino Kubitschek era presidente. Você pode dizer que toda a capacidade intelectual ela estava dentro do serviço público. E isso não é mais assim, né? Não. Ela está provavelmente dispersa e muito mais, ela está dispersa em várias idades, ela está dispersa em vários segmentos. Instituições como a sua são fundamentais para congregar isso. Então, eu aproveito para dizer que eu acho que são instituições que têm um papel muito importante exatamente por criar um lugar de troca em um ambiente tão complexo. Mas nós temos que estar bem, né, para fazer isso tudo. Então, para a gente fazer esse ciclo com o menor prejuízo possível e ter mais ganho, é fundamental que a gente tenha uma visão integral do ser humano. O físico, o emocional, o mental e o espiritual. A nos abordar integralmente, porque o que a gente sabe hoje é que, ao ter essa abordagem integral, você, como um todo, ser mais saudável. Eu vou fazer uma analogia. Vamos supor que você tem o hábito de fazer 1 hora de atividade física todos os dias. Se você fizer 50 minutos, tirar 10 minutos para cuidar, por exemplo, meditar por 10 minutos, a sua saúde é alavancada. Você fica muito mais saudável, entendeu? Esses 10 minutos misturados aos 50 da atividade física tem um impacto muito maior do que fazer 1 hora de atividade física. Então, mostrando que essas dimensões que eu nomeei, se você conseguir administrá-las, você vai ter uma saúde muito melhor. E por que isso é importante? Porque, à medida que a gente envelhece, literalmente, eu posso dizer para vocês, a nossa cognição vai aumentando. Eu posso dizer que a gente fica mais inteligente, tá certo? Você é mais inteligente aos 60 do que você era aos 20. E não é a experiência, porque o cérebro é mais complexo. Pode ser, o próprio envelhecimento faz o cérebro ficar mais complexo, e se você cuidar da sua saúde, você teria um cérebro mais complexo e saudável, como se fosse uma pessoa de 40 anos, só que agora com a sofisticação de uma pessoa de 60. Então, isso é o melhor dos mundos, tá certo? Vamos brincar assim, o melhor conselheiro que a gente poderia ter. Então, como é que a gente pode começar? Eu costumo dizer que o que nos mata no mundo não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. A pessoa fala para mim assim, a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se eu pedir a você para mergulhar numa piscina e tentar nadar 200 metros sem respirar, você não consegue. Mas se for permitido a você respirar a cada braçada, que é nadar crawl, você nada 1000 metros. Então, o que falta em nossa vida são respiradas a cada braçada. Porque, diferente de outras épocas, por exemplo, você pegar os nossos avós, eu costumo dizer que o trabalho dos avós era uma piscininha de 20 metros de extensão. Então, o avô só tinha que nadar 20 metros debaixo d'água, 15 metros. Então, ele mergulhava, vamos dizer assim, no início da piscina, batia o pé no azulejo de cá, no final do dia ele saía do outro lado e ia descansar em casa. A nossa piscina não, ela tem 200, 500 metros. Você não consegue atravessar ela num fôlego. Então, aquele descanso que o avô tinha no final do dia, né, que ele ia descansar 8 horas em casa, se a gente deixar para descansar só lá, a gente chega esgotado. Então, o que nós temos que fazer, é isso que eu vou falar aqui, eu brinco, são 2 minutos de férias por hora. São essas pequenas paradas, respiradas a cada braçadas, que vão te levar muito mais longe e muito mais inteiro para você chegar lá. Tá certo? Então, é disso que eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso tudo. Então, para chegar à mente, né, a saúde mental, eu tenho que começar do muito mais fundamental, que é o corpo. Não existe uma mente saudável num corpo que não esteja cuidado e vice-versa. Né? No nosso corpo, a gente tem que olhar 3 coisas. Nós nos movimentarmos, né? Atividade física, alimentação e sono. Eu vou começar do sono, porque se eu pudesse dar uma receita física e ir embora, seria uma boa noite de sono. Nós somos uma sociedade que dormimos mal. E isso, na minha opinião, piorou durante a pandemia,
pelo excesso de tela, esse tanto de luz que você está na sua frente, né? Eu tenho mais de 200 lives feitas, eu tenho 2 lives, uma sobre a síndrome de Irlen, que é uma síndrome que chama dislexia de leitura. São crianças que têm dificuldade de ler em luz artificial, por causa da luz artificial, né? Que é cuidado aqui no Brasil pelo Hospital de Olhos do Ricardo Guimarães, da Márcia. E eu tenho uma outra live com um arquiteta exatamente sobre lâmpadas, porque como as pessoas passaram a ficar muito tempo na frente da tela, gente que não tinha sintomas dessa natureza passou a ter. Então, e aí isso impacta o sono, você fica muito cansado, você pode perceber que você fala, engraçado, eu trabalhava 12 horas, mas é que agora você trabalha na frente de uma tela mais horas, e isso consome, você fica cansado. Então, é uma maneira de você amenizar isso, você diminuir essa intensidade dessa luz, tá certo? Você usar luz mais amareladas, isso tudo é importante. A luz do seu ambiente de estudos não é para ser a luz mais branca, é para ser a luz mais amarela. Porque você há de convir comigo que o nosso cérebro não foi desenhado para tomar esse tanto de luz artificial que ele tem hoje, né? Então, isso impacta o nosso sono. Você chega à noite, você está cansado e não consegue dormir, por exemplo. Porque, é claro, há uma discrepância entre o cansaço da mente e o cansaço do corpo. O corpo não está tão cansado, mas a mente está. E ela está muito cansada, especialmente por causa da luz que está na nossa tela do nosso computador. Então, eu sempre sugiro que a pessoa nunca deixe o celular na luz mais intensa, que ele programa o celular para a noite sair de tirar a luz azul, né? Você tem como fazer isso. A mesma coisa no seu computador. Então, eu vou começar com o sono. Como é que vamos dividir o sono em 3 fases, antes, durante e depois, né? Antes de ir para a cama, na cama e acordar. Para chegar na cama é isso. A receita mais importante que eu tenho para dar é exatamente a intensidade da luz, como você pode amenizar isso. Você tem como fazer isso, ou seja, mexer na tela do seu computador, no Windows 10 faz isso. Eu uso um aplicativo chamado f.lux. Eu vou colocar aqui, ó, esse é o que eu uso. Você programa ele tem um fuso horário e ele sabe a hora, ele vai diminuindo a cor da sua tela depois das 18 horas e aquilo ameniza, você fica menos ligado. Porque para o cérebro, esta luz da tela LED é como se você estivesse olhando para o sol. Então ele pensa que é dia e aí não tem sono. Então, assim, se você for amenizando essa quantidade de luz, você chega à noite melhor. E aí você vai dormir. Nós devemos dormir no quarto mais escuro possível, né? Quando eu digo escuro, mesmo que as luzinhas da televisão é um problema, ela não é um problema que é só quando você acorda à noite, aquela luz parece um farol. Ela é um problema porque quando você acorda à noite e olha para a sua TV Samsung e tem aquela bolinha vermelhinha, o nosso cérebro primitivo, ele não sabe que aquilo é a TV Samsung. Ele pensa que aquilo é, por exemplo, um predador, um felino. Porque você vai se lembrar, se você já viu um gato atacar um rato, tem um momento que o felino ele namora a presa, né? A leoa, ela fica, né? ela vem na relva, no capim seco, e fica parada olhando para pegar o melhor momento do bote. O gato é a mesma coisa. Então, quando a gente acorda à noite e vê aquela luzinha vermelha, certamente uma parte nossa pensa que aquilo é um predador e aquilo se secreta adrenalina e atrapalha a qualidade do seu sono pro resto da noite. Então, a maior escuridão possível, a escuridão é um palmo na frente, né, da testa, isso aqui você não vê sua mão. Claro, se você levanta para ir ao banheiro, você põe uma luzinha vermelhinha, ou a luzinha, por incrível que pareça, a luzinha mais avermelhada é melhor do que a luzinha mais azul, nesse caso, e aí você se orienta por essa luz. E na hora que você acordar, né, o ideal é a gente acordar com um despertador bem tranquilo, porque quanto mais bate-estaca for o seu despertador, mais hormônio do estresse você vai secretar naquele momento. E é como se todos nós, isso é treinável, é só seu despertador bate-estaca, tá lá, 5 minutos antes você põe uma música clássica e você acorda, começa a aprender a acordar com ela, porque nós temos é como se o nosso corpo nos desse todo dia X de hormônio de estresse para você gastar. E se você gasta para mais, você vai ficando em débito. Por exemplo, no meu consultório, eu doso o hormônio de estresse, o cortisol, eu acho gente com cortisol de 2. É um camarada que ele praticamente não tem cortisol mais. Você fala, mas doutor Frederico, o cortisol não tem para mais? Tem. Primeiro você começa a produzir mais. Aí chega um ponto que não aguenta. É igual o pâncreas com a insulina. Primeiro você produz mais insulina, vai ficando diabetes tipo 2, não é isso? Chega uma hora que o pâncreas não consegue produzir mais, por isso que o diabetes tipo 2, às vezes, começa a ter que usar insulina, né? E o cortisol é a mesma coisa. Então primeira fase ele está alto, depois ele está baixinho. Então, gente com cortisol de 2, você tem que recuperar a glândula dele para voltar a produzir. Então, as pessoas ficam sem energia. Então, então, por isso, você tem que administrar muito bem a sua quantidade, a sua carga diária de cortisol. Tá certo? Bem, então, como eu falei, são 3 coisas, né? O sono, o descanso, né?
E quando eu digo descanso, é isso, ó, a nossa capacidade de parar a cada hora. Eu tenho um cronômetrozinho aqui, eu sei mais ou menos o tempo que eu fiquei sentado, né? Na verdade, eu estou sem meu relógio, mas eu tenho um reloginho desse que avisa, ó, a hora de se movimentar, né? Tudo hoje você pode ter tecnologia para te ajudar. Para você ter uma ideia, eu li um artigo semana passada que o iWatch já tem um algoritmo, presta atenção, que coisa inacreditável, que pela variação do seu batimento cardíaco, ele diz se você tem não ao Covid e acerta em 70% da vez. Melhor do que o RT-PCR. Você imaginou isso? Ou seja, o relógio da Apple, ele faz isso. Isso é inacreditável, né? Imagina, você imagina aquilo que o Harari falou. Aí ele vai mandar uma mensagem lá, né? Você vai para onde e fala assim, ó, Eliane está com Covid. Se for lá na China, vem alguém na casa da Eliane, eles bate na porta, já faz o RT-PCR, se ela tiver mesmo, já arrasta para o hospital. Esse é que é o problema, né? Porque agora o camarada, ele não vê, ele vai passar a te ver dentro do seu corpo, não é fora, não é o que você procura no Google, não. Agora ele vai ter acesso aos seus sinais internos. Isso é que é uma revolução perigosa que tem pela frente, né? Que aí o ditador da Coreia do Norte vai dar uma palestra, você vai estar batendo palma e por dentro você está xingando ele. Só que o reloginho vai falar assim, opa, está xingando. E aí vai avisar o serviço secreto, ó, o cara tá batendo palma, no fundo ele está xingando. Então, essa é uma das questões, né, dos paradoxos que nós temos pela frente. Então, essa é a dica que eu tenho, né, das pequenas paradas durante o dia, para você levantar, caminhar, etc. E aí, claro, alguma atividade, seja, nós temos que nos movimentar, nós não fomos feitos, né, para ficar... E sentado, pior ainda, se você for ver uma tribo primitiva, o índio fica agachado dentro da oca. A gente senta na cadeira. A cadeira é um problema, porque ela pega nosso sacro, né, e ela para a nossa coluna num lugar que não é para parar, né? Isso é né, você fica numa posição e ainda sem encosto atrás, então a coluna sai do lugar. Então, isso tudo a gente tem que ir cuidando, porque vão ficar mais tempo sentados do que ficávamos antes, com certeza. E, por último, a alimentação. Isso aí é um assunto que eu poderia ficar 3 dias falando, mas eu gostaria de dizer para vocês que a coisa mais atual que existe, e nós já sabíamos que a única coisa que estende a vida é restrição calórica. E a importância hoje do jejum intermitente. Aliás, hoje eu estou, né? Você só toma café, sem nada. Não pode tomar açúcar, adoçante quebra o jejum. Mas é você ficar de 12 a 16 horas sem comer, incluindo o seu sono, então você janta mais cedo ou salta o seu café da manhã. Você vai lembrar que é assim que a sua mãe te criou. Você comia 3 vezes por dia, você não podia beliscar, não estou certo? Era, você comia 3 vezes por dia. Você, na verdade, se você calcular entre a sua última alimentação e o seu café da manhã, você provavelmente ficava umas 12 horas sem comer. Mamãe estava certa. E aí alguém te falou que você tinha que comer 3 vezes, 3 em 3 horas. Você acha mesmo que o mundo da caverna tinha comida de 3 em 3 horas? Claro que não tinha. Então, o jejum intermitente é a grande revolução. Eu sempre acho que nós temos que reeducar o nosso corpo a viver em cetose. Cetose é isso. Quando eu não tenho glicose para consumir, eu vou produzir cetonas a partir da gordura do meu corpo. Então, depois que eu acabo com o estoque de glicogênio, né, que é a glicose no fígado, eu produzo cetona a partir da minha gordura. Né? Que é quando você faz uma dieta, por exemplo, no estilo Dr. Atkins, né? Você comer só carne, né? Só proteína, você entra em cetose. Então, a gente desaprendeu a entrar em cetose. Se você começar a fazer isso, educar o seu sistema, você vai ficar impressionado como que a sua mente fica clara. Porque o neurônio só vive de 2 coisas, glicose ou cetona. E quando ele sente falta de glicose, nós passamos a fornecer cetona, ele fica muito ávido e muito atento. É porque lá na savana você tinha que caçar, né? Mas não é ter fome. Você consegue administrar para você não ter fome. Tá certo? Então, essa, né, não é o assunto meu hoje, mas a gente vai falar sobre isso. Bem, agora nós temos 2 dimensões muito importantes, que é a emoção e a mente humana. Né? Esse aqui é um corte, né, sagital do cérebro, assim, né? Foi um corte assim, né? Então, o cérebro, você pode dizer que ele é dividido, né? O nosso cérebro desenvolve de baixo para cima, de trás para frente. Então, a região aqui por dentro, ela é mais primitiva, eu posso dizer que é onde estão localizadas as nossas emoções, é o sistema límbico, mais ou menos aqui, em torno dessa estrutura branca, que é o corpo caloso, e a parte de cima, especialmente a parte da frente, é onde estaria a nossa razão, que é o nosso córtex pré-frontal. A melhor analogia que eu consigo fazer disso aqui é como se essa parte da frente, que ela existe há 300, 500 mil anos, fosse um guia sentado num elefante, num bicho, que tem 600 milhões de anos. Então, é uma luta insana. E essa é toda a questão humana, é isso aqui, né? Essa analogia que Platão fazia da carruagem e do cocheiro, né?
Ou seja, o cocheiro é a razão humana que tenta educar o nosso elefante, né? O elefante é aquele que quer ficar no sofá, é o que quer comer carboidratos, né? Então, você tem que criar uma maneira, né? Toda a nossa luta é a luta entre a razão e as nossas emoções, tá certo? Então, as emoções, nós temos basicamente 5 emoções, que é tão bem apresentado naquele filme Divertidamente, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Só que essas emoções vão misturando igual as cores e acredita-se que a gente tenha mais de 30 mil estados emocionais possíveis e conhecidos, né? Apesar que a gente não percebe a diferença de sutileza. A gente percebe a diferença em escala entre o ódio e a raiva, né? Você fala que não é verdade. O ódio é uma raiva maior, mas tem outras variações que a gente é incapaz de perceber, a não ser que a gente treine a nossa percepção. Mas é muito importante entender a emoção que domina o nosso dia, porque para chegar aqui onde nós chegamos, você vai perceber que nas 5 emoções só tem uma emoção agradável, alegria, e o resto é tudo emoção difícil, tristeza, raiva, medo e nojo. São emoções, vamos dizer assim, desagradáveis. Por quê? Porque essas emoções que nos fizeram sobreviver na savana africana, né? Ou seja, tristeza, medo, raiva e nojo. É claro, o homem da caverna, que estava no meio da savana, olhou no horizonte, viu uma coisa se mexendo lá, desconfiou que aquilo podia ser um predador, um tigre dente de sabre. Se ele correu, esse sobreviveu. O que ficou para ver foi comido. Então ele não veio, ele não chegou até nós, entendeu? Então quem chegou até nós é alguém que reagia rápido a partir dessas 4 emoções. E qual que é o problema? Num mundo como o nosso, cheio de informação, onde você tem que ser capaz de olhar, tomar decisões complexas, essas 4 emoções, elas conseguem fechar, é como se ela desligasse essa região do cérebro. Então, se você não usa o potencial máximo da sua capacidade cognitiva, porque você está naquele momento experimentando, vamos dizer, uma dessas 4 emoções. Na verdade, você vê mais é tristeza, medo ou raiva. Essas aí que dominam mesmo o nosso dia. Então, entender como que essas emoções dominam o nosso dia e aprender a gerenciar isso nos possibilita libertar mais da nossa capacidade cognitiva, que é fundamental para tomar decisões em um mundo complexo, onde as coisas são imprevisíveis. Tá certo? Não é à toa, que você sabe disso, que às vezes você fica debatendo um problema e quando você vai tomar banho a resposta vem. Ela vem porque, na verdade, mesmo quando você debate o problema, aí é uma questão de lado esquerdo e lado direito, nós sabemos disso, isso não é mito. A gente vai usar o nosso lado esquerdo, que é o nosso lado linguístico, para debater um problema. E quando você para de conversar e vai em algum lugar, aquela informação que ficou dentro do cérebro, ela passa a ser analisada pelo lado direito, que é um lado mais icônico, que lida com imagens. É como se o lado direito lidasse com uma floresta e o lado esquerdo lida com a árvore. E aí, no que ele começa a fazer aquilo, você tem que se distrair para ele operar, por isso que acontece dentro do chuveiro. Parece, curiosamente, que a água tem uma propriedade de despertar ideias, né? Ou seja, a história de Arquimedes, né? Que saiu nu, gritando Eureka, aquilo ali tem um fundamento que ele estava na água. Então, parece que a água é tão engraçada. Isso que nos coisas americanas, nos Estados Unidos, eles vendem um tipo de... tipo um caderninho que você prega dentro do box e você escreve nele com uma canetinha, como se fosse a prova d'água. Coisa de americano, porque você tem uma ideia onde é que você coloca aqui debaixo do chuveiro. Né? E muitas ideias vêm debaixo do chuveiro ou dentro d'água. A minha teoria é que você se sente de volta ao seu útero materno, a um lugar protegido onde você pode extrapolar seu pensamento. Então, identificar a emoção, aprender a gerenciá-la. Como é que você gerencia a emoção? As coisas simples, né, como eu vou falar, eu brinco que tem uma fala, e é verdade, atribuída a Leonardo da Vinci, citada por Steve Jobs, que era a simplicidade é o máximo da sofisticação, porque isso o Steve Jobs fazia muito bem, né? Ele pegou e simplificou, não é isso? Ele colocou, aliás, nenhum botão, né? Hoje nem botão tem, mas isso requer uma genialidade, né? A simplicidade é o máximo da sofisticação, né? E Steve Jobs fazia isso porque Steve Jobs era ligado ao Zen budismo. Se você pegar a bandeira japonesa, ela é linda, ela é só uma bolinha vermelha numa bandeira branca. Então, o difícil é simplificar, mas a simplicidade ela é ofensiva. Porque quando você simplifica demais, a pessoa vai falar assim, mas é só isso? Eu falo, só isso. Aí você fala, mas eu queria complicar. Não, é só isso, né? A maioria das coisas são simples. Eu estou dizendo que elas são fáceis de fazer, elas são simples, né? Então, a coisa mais poderosa que nós carregamos para lidar com isso, depois que se identifica a emoção, é que cada emoção tem um padrão respiratório.
E a respiração, a gente pode interferir nela conscientemente. Apesar que você não precisa de pensar para respirar, você pode mudar o seu padrão respiratório. Quando você muda o seu padrão respiratório, na verdade, você muda a emoção daquele momento, porque o cérebro passa a ler de outra forma. O cérebro aceita, se você mudar a respiração, passar a respirar de uma maneira rítmica e tranquila, né? O seu cérebro acha que está tudo bem. É assim que um fuzileiro naval americano, aquele soldado mais bem treinado do mundo, consegue entrar no meio de um campo de batalha e manter o batimento cardíaco dele a 60. Por quê? Porque eles são treinados a respirar. Não estou falando que a gente tem que chegar nesse nível. O que eu estou propondo é, naquelas 2 minutos de férias que você tira por hora, você parar e respirar durante 30 segundos, num padrão, porque aí você entra num descanso profundo e recupera o seu sistema. O que é esse padrão? Tem que ter ritmo, suavidade e ser pela barriga. Vamos começar da localização. Você põe a mão no peito, a mão na barriga. Quando você puxa o ar, você estufa a barriga. Soltou o ar, puxa a barriga. Por quê? Quando a gente respira pela barriga, nós estimulamos o nervo vago, que é um nervo que passa no meio do diafragma, que é o músculo que separa a barriga do tórax. Então você relaxa. Porque o nervo vago é um nervo do ramo parasimpático do sistema nervoso autônomo, que é o lugar que nos relaxa. Por que tem ritmo e suavidade? Você tem que impor um ritmo. E esse ritmo tem que ser suave, tem que ser o seu ritmo. Não adianta você fazer aquele pranayama da yoga, que puxa 12 segundos, segura 18, solta 24. Você não tem diafragma para isso. Você tem que fazer o seguinte, puxa 3 segundos, segura 3, solta 3. Puxa 3, segura 3, solta 3. Puxa 3. Aí o seu coração, aí começa a entrar todo o sistema fica sincronizado, porque é harmônico, né? Nós estamos falando 3, 3, 3. É uma respiração de quando você está tranquilo, né? A frequência respiratória. Uma coisa muito simples, que deveria ser ensinada na escola, que, aliás, isso acontece na Inglaterra. No fundo, o maior impacto da meditação é porque a pessoa muda o padrão respiratório dela. Por isso você vê essa moda de praticar mindfulness, né, que é uma respiração sem cunho religioso. Na Inglaterra, isso é ensinado na escola pública. Então, nós deveríamos ter isso aqui. Bem, aqui. Aí nós entramos no próximo nível, que é a mente, né? E a parte mais importante do nosso cérebro, nesse sentido, nós estamos falando, é o córtex pré-frontal. Que é aqui que a gente captura a realidade, né, que está lá fora. Então, quando você respirar bem, você vai amenizar essa parte aqui vai ficar livre para resolver o que ela tem para resolver. E o maior inimigo do córtex pré-frontal que a gente tem hoje é a multitarefa, né? É quando a gente se distrai, né? Quem assistiu, né, aquele documentário sobre as mídias sociais no Netflix, como é que chama, Eliane? Paradoxo das redes, né? Como é que chama? Dilema das redes. Dilema das redes, o dilema das redes. O dilema das redes vai perceber que as redes são desenhadas hoje para viciar a gente. Então eu, por exemplo, não tenho nenhuma notificação no meu celular. Ele não apita para nada. Porque senão toda hora você vai querer olhar, porque aquilo vira um vício mesmo, né? Chama nomofobia, né? É a fobia de não ter algo mobile, né? O celular móvel. Nomofobia. Então, a pessoa fica viciada. E isso gera um estado de desatenção. E quando você faz isso, você cansa o seu córtex pré-frontal. Porque o córtex pré-frontal é como se fosse uma bicicleta na 10ª marcha. Só tem essa marcha. Então, para arrancar é uma tristeza, mas depois que pega a velocidade é ótimo. Cada vez que você para e muda de tarefa, porque você não multitarefa, não, você muda de tarefa. Então, eu paro aqui, olho no celular, aí eu paro aqui, olho, entendeu? Eu estou multitarefando. Cada vez que eu faço isso, eu paro o meu córtex. Aí eu tenho que arrancá-lo. Não é que eu tenho que arrancar, é igual você arrancar na bicicleta de 10 marchas. Por isso que às vezes a pessoa termina o dia morta e ela olha para trás e não fez nada. Porque ela parou, começou. Então, sempre que você puder isolar espaços de tempo para trabalhar e deixar... Quando eu digo, você não pode deixar nem essa porcaria vibrar, porque senão te atrapalha. Você olha a cada hora. Desde você olha a cada 30 minutos. Você não pode deixar ele te distrair, tá certo? Então, a multitarefa é um estrago para a nossa atenção, que é o recurso mais escasso do momento. Isso tira a qualidade dos nossos relacionamentos, isso diminui a nossa produtividade. Já existem empresas, né? Eu tenho clientes em São Paulo, onde na entrada da sala de reunião existe um caninho para você colocar o seu celular. Lá não entra, porque já perceberam que a qualidade da reunião é muito maior quando está todo mundo presente. E é muito curioso, eu participei de uma delas, as pessoas ficam perdidas. É como se o cara... Onde que ele põe a mão, né? Quando você começa a falar em público, você tem isso. Assim, onde é que eu coloco a mão, né? Como é difícil? Onde que eu coloco a mão? Né? Você vê que a pessoa não sabe colocar a mão, né? Porque já acostumou a ter. Mas aí, quando vai pegando o ritmo, aí as reuniões, o diretor me contou que elas
elas são muito mais ricas, porque está todo mundo ali, né? É claro, você tá usufruindo de toda a inteligência que tem ali dentro daquela sala. Então, a gente precisa disso. E, claro, na última dimensão tem a nossa espiritualidade, né? E a dimensão espiritual, que como a Eliane citou, por exemplo, Frankl. No início da pandemia, eu procurei estudar pessoas que ficaram isoladas e saíram maior do que elas entraram, prisioneiros, né? Por exemplo, Nelson Mandela, James Stockdale, Viktor Frankl, né? Stockdale, né, é o mais famoso, né, que é o comandante americano, então um capitão, que ficou preso 8 anos, praticamente a guerra do Vietnã inteira, em campos de concentração. Ele ficou junto com o seu batalhão. Se eu não me engano, ele era piloto, né? Ele caiu, né? Paraquedista, ficaram todo mundo preso. E ele saiu muito bem. E as pessoas ficavam muito impressionadas. Perguntavam para ele assim, ele era torturado praticamente todo dia, saiu com problemas numa perna, por causa da tortura. Falou, comandante, você saiu porque você era otimista? Ele falou, não, os otimistas eram os primeiros a morrer lá no campo. Aí o jornalista falou, como? Falei, porque o camarada ele fazia assim, ó, o otimista punha na cabeça que no Natal ele estaria em casa. Ele não tinha controle sobre aquilo, né? O Natal chegava, ele não saía, ele ficava deprimido, a gente já era todo mundo lá meio doente, porque não comia direito, e aí ele adoecia e morria. Aí ela falou, mas o senhor não era otimista, não? Ele falou, não, eu era, mas eu era um otimista realista. Eu nunca deixei de ter esperança e uma visão de Deus de que ia sair daquele lugar. Mas eu nunca neguei a dureza de onde eu estava. Então ele gerava o que é chamado, né, pelo Jim Collins, o paradoxo Stockdale, né, que na verdade as coisas mais complexas da vida são paradoxos, são dilemas, não tem resposta. É uma tensão contínua entre onde eu estou e onde eu quero chegar. E isso nos recorda Frankl, exatamente, né, que o Frankl mostrou quando, né, o criador da logoterapia, né, o psiquiatra judeu que ficou em Auschwitz, que as pessoas conseguiam sobreviver a Auschwitz de maneira mais íntegra, em todos os sentidos, eram pessoas que tinham uma visão de futuro do que elas queriam. Então, ele queria escrever o livro dele, né, tanto é que saiu agora durante a pandemia, no mês de julho, porque o livro mais famoso de Frankl chama Em Busca de Sentido, né, um psicólogo do campo de concentração, que, se eu não me engano, é da editora Voz, do Brasil, que é um best-seller mundial. Mas aquele livro foi baseado em palestras que ele deu, que eram as palestras que ele se imaginava dando lá dentro do campo. Só que agora saiu um livro em inglês, né, vem traduzido do alemão, que é a transcrição das palestras, né? Que interessante, né? Foi a palestra que deu origem ao livro, né? São 3 palestras e diga sim para a vida, né? Então o Frankl mostrou isso, que ter essa visão de futuro é fundamental para criar uma força, um empuxo para o indivíduo caminhar, né? Porque, né, que é o título da biografia do Obama, né? A audácia da esperança, é isso? Então a gente tem que ter e entender que a humanidade sempre saiu melhor de todas as crises. Eu costumo brincar com o meu amigo Décio que um dos problemas que a gente tem hoje é que nós acostumamos com a vida boa. Você está entendendo? Depois da Segunda Guerra Mundial só teve vida boa. Ué. Se você for ver a Segunda Guerra Mundial, Londres bombardeada, né, pelos nazistas, rapaz, é um negócio assim, é inimaginável o sofrimento. Você lê, você tem até vergonha de achar que você tem, né, o que a gente passa. Nem se compara o que eles passaram. Não se compara o que foi a gripe espanhola. Não se compara ao que foi a peste bubônica no século XIV, né? E que, na verdade, matou 1/3 da Europa, e que logo em seguida vem o Renascimento, né, que mudou a humanidade, a fase mais criativa da história da humanidade, né? Nas artes, na ciência, né, na literatura, pintura, escultura, tudo nasce ali, né? Os maiores artistas da história que a gente conhece. Então, porque, na verdade, a crise, né, ela cria a razão social para se adotar a tecnologia. A gente acha que a tecnologia a gente adota. Mentira, isso aqui já existia. Nós nunca ia fazer essa reunião à distância. Entendeu? Não, já existia. Se você não sabe, o elevador hidráulico já existia desde o Egito. Desde o Egito. E agora você imagina se um gênio chegasse para o faraó e falasse assim, faraó, essa pedra aí que você tem 20 mil escravos puxando para colocar lá em cima, eu tenho uma máquina que coloca isso lá muito mais rápido. O faraó deve ter olhava para o gênio e falava assim, e o que eu faço com 20 mil escravos? Ué, então você tinha que ter uma mudança social para permitir a adoção da tecnologia. Agora você imagina hoje, com esse tanto de tecnologia que nós temos, tanto de startups possíveis, e agora tem a mudança social. Então, assim, é uma oportunidade descomunal, né? Porque a tecnologia ela vai fazer uma outra coisa, só para a gente fechar, para usar a oportunidade. Ela liberta a capacidade de trabalho. Eu tenho um conhecido que me falou que no Centro-Oeste os juízes julgam 70% a mais de ações. É claro, a audiência já está montada dentro da sala, você só desloca o juiz. Nós agora temos uma linha de montagem, entendeu, Igual que Henry Ford fez.
Henry Ford fez o quê? Antes de Henry Ford, o carro ficar parado e as pessoas se movimentavam em direção ao carro. Ele falou, não, ele inverteu a lógica, ele fez igual no matador, ele se inspirou no matador. O boi andava, o carro andava e cada um ia fazendo a sua parte. Então, hoje, a vida do juiz, ela ficou exatamente isso, porque a sala já está montada, não tem negócio de cafezinho, cumprimentar ninguém, não, já está tudo montado. Ele só tem que se deslocar entre salas. Liberou capacidade de trabalho. E mais do que isso, num mundo onde todo mundo imprime dinheiro, não é isso? O Trump imprimiu lá 2 tri, dinheiro não vale nada, então o capital é barato, significa que quem tem dinheiro vai ter que pôr dinheiro na mão de quem tem capacidade de trabalho. Porque não vai render o quê? Você vai ter que gerar riqueza. O dinheiro não vale mais nada. Dívida de país, o que é dívida de país? O quê? Como é que você vai cobrar de um país? Você vai mudar tudo. Então é um reset. E toda vez que isso acontece, isso não é uma conversa barata de autoajuda, tem grandes oportunidades. Porque agora não é na sua vida uma crise, não. É em tudo. Né? Então é uma mudança imensa, né, de tecnologia. Né? Então, assim, a tecnologia vai possibilitar isso, nós estamos juntos, eu poder dar palestra no mundo inteiro. Eu agora tenho cliente no mundo inteiro. Agora você fala assim, como é que a gente se adapta? Quando eu chego perto de um colega, né, e pergunta assim, você já tem o seu token para fazer receita à distância? Fala, não. Como que não tem? Para que você tem que ir no consultório de um médico pegar um raio de uma receita? Se eu posso te mandar por assinatura digital? Por que eu poderia assinar um contrato de milhares de reais com uma empresa e tinha validade jurídica e eu não podia te mandar uma porcaria de uma receita? Agora, na pandemia, o Conselho Federal de Medicina teve que ceder. Isso custou o cargo de um presidente, porque não concordava. O cara vive em qual planeta? Né? Em qual época que ele vive? Isso aqui vale mais, um carimbinho ridículo vale mais do que a assinatura digital. Tem coisa mais ultrapassada. Então, isso veio para ficar. Então, são muitas mudanças, né? Igual o Uber foi, né, para os taxistas. Né? Então, temos que aproveitar. Então, isso eu acho então, que nós temos uma grande oportunidade, né, de fazer mudanças muito importantes. E daqui a uns 10 anos, a gente vai contar para os netos, né, eu vivi. Igual eu converso com a minha avó, eu pergunto para ela como foi a Segunda Guerra Mundial. Ela me conta. Racionava gasolina, seu bisavô, que era médico, não podia usar o carro dele, tinha que andar no lombo de burro para poder fazer parto. Nós vamos poder contar, nós ficávamos isolados. Né? Então, muito bom. Então é isso. Tenhamos a audácia da esperança. Muito bom. Audácia da esperança. Maravilha. Muito bom. Maravilha. Muito bom. Da esperança. Esperança do verbo esperançar, como Cortella coloca muito bem. Exatamente. Cada um fazer a nossa parte. Brilhante, doutor Frederico. Frederico, beleza de par. Frederico, a ideia dos 2 minutos de férias por hora foi sensacional. E o elevador hidráulico do Faraó também foi sensacional. Parabéns. Simples assim. Muito bom. Coisas que... Bom, eu quero nós temos essa exposição gravada, né? Sim, está gravada. Está gravada. Muito obrigado. Portanto, essa palestra do Frederico é uma palestra para ser ouvida outras vezes. Sim. Muito obrigado. Muito bom. Um grande aprendizado. Vamos. Frederico, brilhante. Vamos fazer isso. Muito obrigado. Eu acho que ele trouxe pontos importantes, né? O foco, da importância da gente focar, porque a gente está vivendo num mundo onde a gente perde o foco todo o tempo. Que é difícil simplificar, que as coisas podem ser muito mais simples, né? Esses 2 minutos aí, olha que simples e como que pode fazer muito bem. E uma das competências que eu tenho visto, que acho que talvez uma das mais importantes, a resiliência. Essa capacidade da gente se levantar nesses momentos de crise. Talvez desde a Segunda Guerra, quem viveu a Segunda Guerra e está aqui sabe, mas a gente está vivendo uma outra guerra diferente, mas que a gente jamais, né, pensou passar por isso. Eu quero agradecer muito a todos os participantes, aos nossos conselheiros doutora Lara Salvador. Nós temos uma médica no nosso conselho de recursos humanos, doutora Lara Salvador. A Tatiana Villefort, que está aí também, diretora diretora de RH da Petronas. O Davi Braga, CEO da Prime, que tem hunting de grandes executivos. Colunista da Band News. E eu acho que como colunista, Davi, quem sabe você não poderia abrir aí para depois todos participarem também, como colunista da Band, que você vem sempre trazendo dessas novas competências. O que você acha dessa resiliência, do foco?
Você podia comentar um pouco para a gente. Está aberto para todo mundo, para o nosso bate-papo e para perguntas para o doutor Frederico. Maravilha. Bom dia a todos. Doutor Frederico, Muito obrigado. bom. Acho que a sua explanação foi um presente para todos nós, né? Extremamente rico, né? Porque eu acho que a música do Lulu Santos nunca teve tão atual, né? Quando ele disse que nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Eu acho que a gente está no momento, e a pandemia, eu acho que ela traz esse momento de reflexão, né, para governos, empresas e pessoas, de que a gente precisa repensar, né? Eu acho que se abordou um tema extremamente importante, simples, mas às vezes o simples que às vezes as pessoas deixam de fazer, né? Sim. Buscar esse equilíbrio, corpo, mente, espírito, né? E eu acho que sim, você toca num ponto que eu acho que é extremamente importante, que a gente observa que tem levado à troca de muitos profissionais dentro das empresas, que é a falta da gestão das emoções. Sim, né? Ou seja, conflitos são gerados todos os dias, né? Diariamente no nosso trabalho. É preciso gerenciar conflitos, né? É preciso gerenciar as relações e essas emoções. E, na minha visão, acho que é muito importante a busca do autoconhecimento, né? Porque, através do autoconhecimento, a gente vai conhecer quais são nossas potencialidades, nossos gaps, aonde cada uma das emoções vai ser uma pólvora, né? Ou não. E o outro tema, né? Você tratou de temas distintos e, ao mesmo tempo, complementares, que é importante, é a questão da tecnologia, né? A tecnologia nos deixa mais humanos, né? Sim. Ou seja, a gente libera tempo para pensar, criar, sim, ousar. Esse é o nobre, né, do ser humano, enquanto a máquina faz as atividades repetitivas. Uma temática de extrema relevância, eu acho que é aplicável a todos os níveis, né? Parabéns. Como a Eliane comentou, né, a resiliência hoje ela é extremamente importante dentro das organizações, dentro e nos profissionais, porque diariamente a gente vai lidar com adversidades, né? Sim, e sim, através dessa gestão, acho que obtém-se aí o êxito profissional. Mas parabéns. Obrigado. Frederico, eu gostaria de parabenizá-lo. Eu te conheço há mais de 20 anos. Sim. E você deixou claro que você pratica o que você fala. Você é o mesmo, de 20 anos atrás. Eu creio que o difícil é isso, né? O difícil é a gente manter a nossa simplicidade, o nosso ser, porque essa pandemia está deixando muito claro que, diante de Deus, nós somos todos iguais. Agora, temos conhecimentos diferentes, temos expertises diferentes, mas diante de Deus somos todos iguais. Então, você é o mesmo de 20 anos atrás. Isso me deixa feliz de ver que é possível saber muito e continuar mantendo a dignidade, principalmente respeitando todas as pessoas. Parabéns, Márcio. A barba ficou branca, né, Márcio? Então... Aliás, não tinha barba. Naquela época não tinha barba. Ninguém usava barba, né? Ninguém usava barba. Não. Eu acho que é isso, né? Esse lado humano da gestão. O doutor Frederico tem isso muito forte. E esse lado do gestor também, que o doutor Frederico traz como médico, esse conhecimento muito focado no trabalho. Então, isso é muito bacana. Esse lado da gestão, né? Que você traz muito bem, que eu acho que uma outra competência, essa capacidade que o indivíduo tem que ter de tomar decisões, principalmente sob pressão, que tem tudo a ver com essa resiliência também, mas nós líderes das próprias vidas e das nossas empresas, né? Vocês todos aqui presentes, a capacidade de tomar decisões sob pressão. Né, que tem uma característica comportamental muito forte, a gente sabe que alguns líderes têm essa aptidão muito mais forte, mas essa capacidade cognitiva também que você traz. Eu achei legal você falando que com o envelhecimento o cérebro fica muito mais complexo. E às vezes a gente pensa o contrário. A gente, né, acho que até o Davi pode comentar um pouco isso, a Tatiana também, na empresa dela, que a gente às vezes fica não querendo contratar aquela pessoa mais 50, mais 60, por causa da idade, que de repente ele traz consigo essa experiência que vai ser de grande valor. Então, essa diversidade é muito importante. Se você olhar uma criança, isso é muito. O que acontece com as crianças continua acontecendo com o adulto, né? Piaget foi o grande estudioso do desenvolvimento infantil. O Piaget percebeu que uma criança com 6 anos de idade, por exemplo, ela não entende o que é volume, né?
Então, ele pegava 2 copos cheios de água, mesma quantidade, e ao lado dos 2 copos com água existia um cilindro, né, estreito e comprido, um recipiente de vidro. E ela perguntava assim, você está vendo aqui, tem a mesma quantidade de água? A criança falava assim, é a mesma quantidade. Aí ele pegava um dos copos e virava a água no recipiente. Aí ele virava assim, e agora, onde é que tem mais? E a criança com 6 anos falava assim, aqui, ó, esse outro. Porque, como era mais comprido, ela achava que tinha mais água. Aí ele virava a água de volta e falou, e agora? Agora é igual. Ou seja, aos 6 anos de idade, ela não tem capacidade de abstrair e entender o que é volume. Porque volume é um conceito abstrato, ela era concreta. Ela associava à área do objeto, né, do recipiente. Com 8 anos, se você fizer a mesma pergunta, ela faz uma cara tipo assim, você está ficando doido, é a mesma quantidade de água. Isso vai acontecendo na nossa vida. E o ápice da nossa cognição, na verdade, quem mediu isso, teve pessoas que tiveram o último salto cognitivo aos 70 anos. Então, apesar do socioconstrutivismo brasileiro deturpar Piaget dizia o seguinte, a biologia ela precede o aprendizado. A criança tem que ter aquele nível para aprender uma coisa, não adianta você ensinar antes. Ela vai, no máximo, decorar. Ela vai falar assim, a minha professora falou que é a mesma quantidade de água, só que ela não entende o que ela está falando, ela está decorando, você está entendendo? É diferente. Então, quando você pega alguém, né, alguém mais longevo, aquela pessoa, se ela, né, Eliana, agora que é importante, se ela colocou um bom combustível no cérebro dela, porque a máquina está ali, é uma Ferrari. Você não pode jogar gasolina com metanol lá dentro. Entendeu o que é o problema? Então, o que ele sente de prejuízo é porque tratou mal. Então, tem que tratar bem para a Ferrari andar, porque é uma Ferrari. É um carro melhor do que tinha aos 20. Você fala assim, mas memória não é a mesma coisa. Mas esquece memória. Quando te apresenta um problema, você é capaz de fazer conexões com ele que você não fazia aos 20 anos, não tem nada a ver com experiência. Por isso que eu costumo dizer, a pessoa tem um conselheiro, alguém que ela vai pedir opinião. A pessoa não é da área dela. Como você é quando seu filho vem conversar com você? E a pessoa te faz 3 perguntas que você fala assim, pô, o camarada conhece o que eu faço? Conhece nada. Ele sabe, ele fala assim, né? Ele pensa aquilo e ele vê num fluxo, ele consegue colocar aquilo em paralelo com outras dimensões da vida, né? E aí ele te faz 3, 4 perguntas que você nunca ia fazer, né? Por isso que né, essa questão de ser mentor de empresários jovens, não é só da experiência, porque aquele indivíduo enxerga muito mais longe. E a gente acha assim, porque o Zuckerberg, não, quem fez o Facebook é aquele camarada que era dono da Napster, né? Era um outro cara, que é o cara por trás, que era um investidor anjo que sentava no conselho. A mesma coisa o Steve Jobs, que também fez a Apple, até o Steve Jobs ter maturidade cognitiva também, não deixava de ser, é claro que o Steve Jobs era um gênio. Era um camarada que veio da Atari, se eu não me engano, né? Que era aquele executivo mais velho. É só para a gente entender como o Steve Jobs era genial. O Steve Jobs, aos 12 anos de idade, ele entende, presta atenção, ele muda a família de lugar, né? Ele escolhe uma outra escola, ele toma frente, e ele entende que ele é mais inteligente aos 12 do que o padrasto dele. E mais um detalhe, ele percebe que o padrasto entende isso. Olha para você ver, esse é outro looping, né? Ele não só vê que ele é mais, mas ele percebe que o padrasto reconhece que ele, com 12 anos, é mais inteligente do que ele. Então, claro, um cara lá no alto. Mas então, e aí, né, Eliane, não resisto a não falar isso, ontem eu atendi um garoto que passou no ITA. No Brasil, para você rir, no Brasil, você viu aquilo? No Brasil, o gênio passa no ITA e não pode assumir que tem o pé chato. Você fala, cara, quem não entra no MIT porque tem o pé chato? Aí eu perguntei, ele falou assim, mas isso, desde quando? Eu falei assim, na minha época não era assim. Ele falou, não, doutor Feliz, foi no governo da Dilma que implementaram isso, ficou igual a Epicar. Porque se você falar assim, um piloto de avião não pode ter miopia, até que eu entendo, tá certo? Mas hoje pode operar. Agora, o camarada que é engenheiro do ITA, o que tem que ter pé? Um pé chato. Imagina isso. Chatada, né? Foi meu vídeo de ontem. No Brasil, a inteligência é medida pelo pé. Né? Eu acho assim... Eliane, você me permite? Sim, Marcos, por favor. Eu quero, primeiro, dar os parabéns ao doutor Frederico. Eu fiquei fascinado com a sua apresentação, pela clareza, né, pela simplicidade dos conceitos. Né? Então, é um aprendizado fantástico. A palestra vai ficar gravada, vai ser depois colocada no blog do Conselho de Recursos Humanos, porque ela realmente precisa de ser vista e revista. Como bem disse aqui o professor Otávio Elias. Muito obrigado. Foram dicas fantásticas. A do sono, para mim, é especial. Sim. E alimentação. Eu costumo dizer que a gente não vê... Eu não conheço nenhum nonagenário gordo.
Isso mesmo. Não conheço. Eu só conheço gente de 90 anos magrinho. A minha mãe tem 96 anos, ela é magrinha. Eu não conheço. Então, assim, a questão da alimentação para a longevidade realmente é fantástica, né? Isso mesmo. Então, são dicas incríveis. E, Eliane, você vê que já pega um gancho com a próxima palestra da semana que vem de etarismo, né? Que nós estávamos falando aqui sobre a questão da idade. Então, já é um gancho até para você depois fazer um spoilerzinho aí da próxima palestra, né? E eu só queria ver, doutor Frederico, em nenhum momento da sua apresentação, eu me lembro, né, você chegou a comentar sobre um grande mal de saúde, né, que nós temos hoje, que parece que agravou com a pandemia, que é a questão da depressão. Então, que se você pudesse comentar um pouquinho, né, que dicas que você dá, como que você vê essa questão, assim, rapidamente, eu acho que seria bastante útil. Muito obrigado, viu? Ah, eu que agradeço, muito obrigado. A sequência que eu vi, é claro que aumentou, né, Marcos? A sequência que eu vi foi assim, primeiro meus pacientes começaram a ter problema de sono lá atrás, né? Então, a minha dica para eles é que eles mantivessem a rotina. Então, eles tinham que acordar, que você não determina muitas vezes a hora que você está com sono, mas você pode determinar a hora que você levanta, né? Então, eles acordaram na mesma hora que eles acordavam antes, para o corpo começar a voltar ao ritmo circadiano individual, né? Eu tinha, então, eu percebi que eles começaram a ficar ansiosos, né? E depois começaram a surgir os quadros mais intensos de depressão. É evidente, né? Porque houve uma mudança muito grande, né? Ou seja, a pessoa, as pessoas especialmente mais extrovertidas, né? O indivíduo introvertido como eu brinco, ele está feliz aqui com o stand de livro aqui atrás, né? Stand de curso que ele pode fazer. Todos aqueles cursos que eu queria fazer, o camarada queria me obrigar a ir em Chicago, eu agora assisto online. Beleza, para mim, né? Tá certo? Assim, mas a pessoa extrovertida, ela não, né? E é claro, eu não vivo sozinho, né? Eu vivo eu, meu esposo, tenho meus filhos. Então, ou seja, né, a gente também tem uma rede mínima íntima. Então, a pandemia, ela quebrou isso, né? Vamos supor, aquela pessoa que ia no esporte, os amigos da academia e de empresa, né? O Bill Gates fez um relato semana passada no podcast dele, as mudanças que ele imagina que a pandemia vai trazer. Essas comuns do trabalho, mas tem um que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, as nossas relações vão deslocar do trabalho para a sua comunidade onde você mora. E é verdade. Que agora você vai, né, se relacionar com o cara, você vai na padaria aqui do lado, você vai ter uma relação no seu bairro quase como se fosse uma cidade. Então, não há dúvida, né, que é isso. Ou seja, essa perda, a gente fica deprimido, em parte, quando a gente tem uma perda que a gente ainda não elaborou. Né? Então, é claro que as pessoas ficaram mais deprimidas. Então, a sugestão que eu dou para meus pacientes é a seguinte, mesmo que seja pela tela, você tem que reconectar. E você tem que, de alguma maneira, aos poucos agora, especialmente com cuidado, né? Mesmo que seja um pouquinho, né? Você aí vê a mãe à distância, porque a tela ela criou alguns problemas, vou te explicar. Olha que interessante isso, vai nos estressar. A máscara nos estressa, primeiro que o ser humano ele precisa ver o rosto do outro para capturar o que você está pensando. É como se eu tivesse um neurônio espelho, né? Que é um neurônio que ele espelha a sua emoção. Por isso você vai assistir um filme, a pessoa chora na tela, você chora de cá. Né? Uma criança, você ri para ela, ela ri. Então, a gente tem um espelhamento. E esse espelhamento ele ocorre porque a gente tem um ramo de um nervo chamado vago, que ele vem em volta dos olhos. Então, você olha para uma pessoa e esse seu nervo fica tentando espelhar para capturar o que aquela pessoa está sentindo. A máscara, ela primeiro tira metade do rosto. Então, você sempre está tenso diante de alguém com máscara. Porque não é uma tensão inconsciente. E tem a tensão consciente, você fica assim, pô, quem é essa pessoa? Alguém te cumprimenta, mas alguém me cumprimentou no mercado, eu não sabia quem era. E não sabia. Né? E a gente não habituou, falou assim, Márcio, é o Frederico Porto, porque, né? Às vezes eu te conheci, mas você não está me lembrando, você não me vê, né? Eu estou tampado. Então, esse é o primeiro problema. O primeiro problema, então, é esse. O segundo problema é que é o seguinte, a tela, ela fez tudo ficar próximo. Então, se eu olhar aqui pela minha janela e ver um tigre, ele vai estar a 200 metros de mim. Eu não vou sentir medo, não é verdade? Você concorda? Ele vai estar lá na rua. Agora, a tela não, ela fez tudo aqui, ó, ela ficou aqui. Ó. Então, toda reunião, por exemplo, de uma empresa, a pessoa fica em cima de você. Então, você olha para ela, porque agora ela está sem máscara e está na reunião. Qualquer alteração emocional que ela tiver, eu capturo muito mais rápido. Então, a reunião de tela ela é mais tensa. Então, isso gerou, não só o cansaço da luz, como o cansaço da tela. Mas o lado bom da tela é que quando alguém tiver que conversar com a outra, a presença da imagem, ela tem uma importância muito maior que meramente eu pegar o telefone e ligar para minha mãe. Entendeu? Eu ver a minha mãe me ver, ela vai ver meu rosto. Né? Então, isso é muito poderoso. Né? E é claro, se puder ir de longe, então a gente tem que resgatar isso, e claro, e voltando à vida. A minha crítica, né, Márcia, tudo que eu vejo,
é que, por exemplo, você sabe que o Brasil é o país que está há mais tempo em lockdown de escola, né? Então, o dobro, né? Nós estamos há 40 semanas. Qualquer país do mundo só ficou 20. A sensação que eu tenho é que ninguém quer resolver o problema, porque você não pode ter um comitê de crise de qualquer governante no momento desse, tem que ter gente de todos os segmentos, você concorda? O Winston Churchill tinha dentro do comitê dele adversários dele, porque é claro que aqui não é um problema para um cara só, é problema de uma altíssima complexidade. Então, todas as perspectivas que você puder ter, você tem que ter, né? Ou seja, fazer um lockdown de uma cidade não é uma decisão de saúde, não, isso é muito mais sofisticado, mais complexo do que isso. Então, a crítica que eu tenho, assim, não é que fazem, não, é como se decide por um lockdown, baseado em quê? Você discutiu com quem? Agora você vê lá no estado de São Paulo, ia voltar com 30% dos alunos, os sindicatos, os professores entram e para a escola, para a volta, aí vai para o TJ para poder decidir. A vida tem que voltar, né? A vida tem que voltar de alguma maneira, não é isso? Então, eu vou fazer toda segunda, quartas e sábado eu faço lives, né, no Instagram, no Facebook e no YouTube. A segunda eu tenho um tema que eu debato, quarta-feira eu tenho uma conversa com alguém, sábado é um papo aberto, igual a gente está tendo aqui. Eu vou conversar, vou marcar uma live, que eu vou conversar com um camarada, um gestor de risco. Né? Ele é um cara do mercado financeiro. Porque a pessoa me pergunta assim, doutor Frederico, eu tomo ou não vacina? Eu falei, depende do seu caso, gestão de risco. Se você é um avô que tem 80 anos e você convive com o seu neto que tem que ir para a escola, você tem que tomar vacina. Porque um dos motivos que estão dizendo que o seu neto não pode ir para a escola é porque ele convive com você e vai trazer o vírus para você. Então você tem que tomar vacina. Ah, mas vou virar jacaré. Eu falei, não sei. Então, agora é o seguinte, se nós fizemos o isolamento para salvar as pessoas mais vulneráveis, né, agora nós temos que voltar para salvar os mais jovens. Porque uma criança de 5 anos, ela está a 10% da vida dela dentro de casa. É como se eu ficasse 5 anos aqui dentro de casa. Você já imaginou o prejuízo disso no longo prazo? É claro que tem, né? E é o único país do mundo que está fazendo isso. Então, eu acho que é isso que você está dizendo. Então, agora nós temos um adoecimento que é o limite humano. O cara simplesmente não aguenta. Pô, né? Eu faço uma analogia. Vamos supor que a pandemia, né, o coronavírus, é um leão que veio correndo atrás da gente. Nós subimos em cima de uma árvore. Né? Nós nos isolamos. Aí você fica olhando para o leão, tal, aí você entendeu o leão, né? Que hora que o leão vai almoçar, que hora que ele dorme. Aí uma hora você desce e vai embora. E se você o leão não sair de lá, chega uma hora que você fala assim, eu vou descer, vou brigar com esse leão. O ser humano tem um limite de quanto essa estratégia só na árvore fica. Não, a vida tem que voltar de alguma forma, né? De alguma forma nós temos que voltar, aprender, olhar para os outros países, já que a gente está atrasado, a gente ainda tem essa vantagem. O que os outros fizeram e funcionou, e o que fizeram e não funcionou. A minha irmã mora nos Estados Unidos. Ela tem uma vida lá, ela sai, ela viaja, trabalha, dá aula, entendeu? A vida anda, está andando, não é? Assim, cada estado é o seu estilo, porque ela é uma federação, mas o mundo americano não parou, não, ele continua, né? Isso, eles criaram regras, né, de distanciamento, o restaurante no inverno, é claro que tem um problema para eles para abrir, é claro, o nosso não abre no passeio. Então essa é a minha crítica, porque eu acho que, além de não olhar o que outros países estão fazendo, a gente não criou comitês para debater a importância de uma instituição igual a de vocês, que reúne gente de muitos segmentos, né, tem pessoas com vasta experiência de vida, que lidaram com muitas crises, né, que têm cognição já, porque já estão com 60 anos, então é capaz de olhar para a realidade de uma forma muito diferente. Então, assim, eu acho por isso que eu acho que é um grande momento de aprendizado para todos nós. Né? Desculpe se eu me empolguei. Muito obrigado. Nós muito aqui estamos empolgados. Passamos aqui um pouco do horário, mas por um bom motivo. Isso aí. Não conseguindo sair. Nós estamos muito empolgados. O que você falou agora me fez lembrar do seguinte. Sim. Esta pandemia está colocando a alternativa da educação à distância. Isso. Como se educação fosse apenas transmitir um conhecimento. Isso mesmo. Ela é relação, ela é olho no olho. Isso. Então, o senhor vai concordar comigo? É a convivência com os colegas, isso. É o recreio. Isso professor, é que faz a escola. Isso. O senhor vai concordar comigo, ou seja, o professor, né, que acha que a função dele é só transmitir, isso acabou. O senhor concorda comigo, acabou, né? Acabou. Eu tenho um cliente que me contou, ele faz faculdade, que o professor dele, de uma faculdade pública, ele
ele não grava a aula, ele pega a aula da internet e põe para eles assistirem. Eu falei assim, ele está dando um tiro no pé de vez, né? Porque, na verdade, né, já está explícito. Eu falei que, mas depois ele cria uma interação com vocês, é isso que o senhor falou, que essa que é a função do professor mesmo, né? Ver as relações, né? Estimular as crianças a pensarem, os jovens e tal. Ele falou também não. Eu falei, então esse está dando um tiro mesmo no pé, porque com certeza você vai achar na internet uma aula, como o senhor disse, melhor do que a que o professor dá. Mas essa não é a função do professor principal. E eu vejo que os pais estão descobrindo isso, né? Que a função do professor não é... Porque isso aí você assiste um vídeo na internet. Ou seja, na minha opinião, o professor vai sair valorizado. Lá no final, a gente vai realmente entender quais são... Né? Essa pandemia está nos mostrando essas mudanças. Exatamente. Muito bem colocado. Gente, assim, a gente poderia até marcar uma segunda aí, quem sabe o doutor Frederico. Marca. Será um prazer. Para a gente debater. Mas aí a gente sai trazendo essa analogia que o doutor Frederico fez aí com o copo, né? O copo não pode ser meio vazio nem meio cheio. Ele está pronto aí para a gente encher esse copo da maneira que a gente conseguir e que a gente puder. E como que a gente precisa se cuidar para conseguir encher esse copo. E que a importância dessas conexões sociais. Olha esse momento que gostoso. Se a gente for falar aí dos hormônios, né, doutor Frederico, como que a ocitocina nossa vai lá embaixo e que o cortisol abaixa, claro. Porque são momentos de interação social. Como a gente precisa do outro. Como o Márcio, né, colocou muito bem. E eu acho assim que moldar o cérebro como a gente enxerga o mundo. Isso tem um efeito muito grande. Né? Trazer mais otimismo, criando hábitos mais positivos. E eu acho que o exercício físico, a meditação, a alimentação, com regularidade, olha, assim, e gratidão. A gente tem que... Gratidão, eu acho que tem muito a ver com o perdão. A gente quer parar com tantas picuinhas na vida e continuar seguindo aí juntos, que a gente sabe como o Covid vem nos mostrar que o que ele quer da gente é muita coragem e que a gente esteja juntos. Muito obrigado, Verde. Muito obrigada, gente, doutor Frederico, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia a todos, agradeço muito. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também. Parabéns, Até uma próxima. Obrigado. Falou, tchau, tchau. Parabéns, Eliane. Parabéns para o doutor Obrigado, Frederico. Obrigado, Marcos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Falou, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau para você.